3, 2, 1, vai. Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dando continuidade aos vídeos da série Tudo sobre os distritos de Portugal e claro, com o sucesso que cada vídeo vem fazendo e também as aulas sobre imóveis em Portugal para a venda e dos atuais conteúdos do nosso perfil do Instagram, continuamos aqui, trazendo no nosso perfil alguns vídeos falando justamente sobre os valores dos imóveis, A gente recebe muitas perguntas, principalmente lá no nosso Instagram, sobre os preços dos imóveis em Portugal, sobre os valores do financiamento aqui em Portugal. E por isso, claro, a ideia da série. Então, estou aqui para trazer na série Minha Casa em Portugal informações na prática quanto a valores dos imóveis e sobre valores para o financiamento, dando ideias de faixas de preço nas várias tipologias, como por exemplo em bairros mais baratos e os bairros mais caros, para que você dessa forma comece a ter uma melhor ideia de investimento e valores e com isso, claro, clareie seu planejamento, sua ideia de mudança. De forma a abordar todas as regiões, como tem vindo a acontecer, eu trago um vídeo específico para cada um dos estados. Que claro, todo mundo já sabe, quem está seguindo a sequência dos vídeos já há tanto tempo sabe que estados aqui em Portugal são os distritos, tá legal? Assim como cidades são concelhos e bairros são freguesias. Tudo isso para quê? Para que passemos por todas as dúvidas e tiramos todas, a gente clareie todas as informações que todo mundo precise, principalmente sobre a ideia de mudar, para onde mudar, por que eu mudaria para ali, tá legal? No vídeo de hoje, claro, dando a sequência que a gente falou que ia dar, o vídeo de hoje vai falar sobre Castelo Branco. Então, para quem tem aquela vontade de morar em Castelo Branco, tem a ideia de comprar algo em Castelo Branco, chegou a sua vez. Lembrando que a gente está fazendo um vídeo para cada estado, tá? Castelo Branco, gente, para quem não conhece, é a terra dos bordados, tá? Uma arte em muitas cores e se que crê ter a inspiração no Oriente, lá para as bandas da China e por aí vai. Então, se já gostou dessa dica, dessa informação e pretende acompanhar o vídeo até o final, siga a gente logo após a vinheta. Então, bora lá! Então, como eu disse, pessoal, vamos passar por todos os exemplos possíveis em relação a valores dos imóveis aqui na região de Castelo Branco, tá? Que é uma região que fica na beira baixa de Portugal, região central do país. A capital é uma cidade com o mesmo nome, como acontece em todos os distritos aqui, Braga tem a capital sendo Braga, Castelo Branco tem a capital sendo Castelo Branco, Lisboa tem a capital sendo Lisboa e por aí vai, tá? Todo o estado tem por volta de 180 mil habitantes e a maioria das cidades a nível de população são Castelo Branco, Covilhã, Fundão e Sertã, tá? Lembrando, todas elas mas Castelo Branco e Covilhã com mais de 50 mil habitantes, Fundão com um pouquinho menos e Sertão ali com seus quase 30 mil habitantes. Todas as outras cidades do estado tem menos de 10 mil habitantes. Por isso eu dou destaque para principalmente Castelo Branco, que é a capital, e Covilhã, que tem de mais de 50 mil habitantes. Fundão tem uns praticamente 30 mil. Ou seja, pensando na hora de comprar, tem que ter essa ideia. Pô, eu vou mudar para uma outra cidade que não é nenhuma dessas quatro. A outra cidade vai ter preços bons, vai ter imóveis interessantes com preços bons, mas para um investimento talvez já não vale tanta a pena, porque não tem procura, tá legal? E quando não tem procura, os preços também para o arrendamento ou para revender também são baratos, tá? Mas fica essa dica. Temos uma playlist também com a série falando da região por região, justamente para direcionar no planejamento na hora de escolher o lugar para morar. Seja a decisão justamente por localização ou por questões financeiras. Eu vou deixar um card aqui para você clicar e já assistir também o conteúdo depois desse vídeo, depois do vídeo. Fica aí, deixa o seu joinha e veja o vídeo primeiro, tá legal?
Na playlist você vai poder ver detalhes sobre os valores dos imóveis por região, por tipologia, por bairro, por preço, né? Vale a pena assistir a todos para você ter uma maior clareza para entender as suas expectativas com relação aos valores de cada uma das regiões, cada uma das cidades e também, claro, né, conhecer um pouquinho mais de uma opção de lugar que pode ser mais vantajoso para conseguir se adequar à sua realidade econômica, tudo bem? De uma forma geral, é importante para o seu planejamento conhecer um pouco de cada região do país. E é por isso que eu estou contando aqui alguns pontos importantes da região de Castelo Branco, para justamente te ajudar a clarear melhor essas ideias, tá? Então, antes de entrar a fundo no vídeo falando sobre imóveis, apenas para que você possa entender melhor a região e as possibilidades e para que possa cruzar com as suas necessidades e expectativas, a gente vai contar aqui um pouquinho da região, tá bom? Como eu disse, para iniciar, a sede do estado tem o nome de Castelo Branco e tem uma população, conforme o último censo, de 56 mil habitantes. Ela é dividida em 19 estados, tá bom? E o clima dela é aquele clima mediterrâneo temperado, com uma influência continental, como é praticamente toda Portugal de uma forma geral. Mas o que isso significa na prática? Significa que as temperaturas são moderadas ao longo do ano, com verões quentes e secos e invernos frios e úmidos. Isso é basicamente Portugal quase que inteiro, né, gente? Mas eu gosto de trazer essa informação para justamente te ajudar a entender. Em números reais, o que isso significa? Temperatura média no verão de 25 a 30 graus, tá? Algumas máximas às vezes passando dos 35, mas mais raro, é algo mais raro de acontecer. Já no inverno, temperaturas médias de 5 a 10 graus na média, mas também, claro, podendo ter um pouquinho ali de temperaturas abaixo disso, o que pode inclusive trazer neve em Castelo Branco, mas com raridade, não é comum nevar na cidade, e quando neva, são cotas mais altas, ou seja, são nos pontos mais altos da cidade, onde costuma cair, mas mesmo assim já é aquela neve parecendo mais mesmo um gelinho que vai logo secar e sumir e tal. Então já não é nada de importante nesse sentido não, tá bom? Agora, uma outra cidade também do estado e que a gente está sempre mencionando aqui na Oliveira Imóveis, porque a gente recebe muito cliente para ela, é Covilhã. Fica a poucos quilômetros de Castelo Branco e também é muito boa. Vale o destaque aqui para a gente falar um pouquinho nela, porque é uma cidade que tem uma ótima qualidade de vida, tá? Uma ótima universidade e muito rica em cultura e na produção de lã e têxtil, tá? A indústria têxtil também é muito forte na região. Agora, no campo da educação, Castelo Branco conta com colégios de ensino básico e secundário, como deve ser em qualquer capital aqui do país. Porém, não tem tantas escolas assim. No último vídeo do canal, se eu não me engano, eu falei sobre Aveiro. Lá tinha uma escola para cada bairro. Castelo Branco já não é. Não, o último vídeo não, porque o último vídeo foi da semana passada, eu falei sobre Guarda. Mas num dos vídeos passados eu falei, por exemplo, de Aveiro, que tem uma escola para cada bairro. Castelo Branco já não é o caso. Quando a gente começa a ir para o interior, a gente já percebe que a infraestrutura das cidades muda e muda bem, tá? Castelo Branco tem menos escolas, tanto básicas quanto de ensino médio, né? O secundário. Se eu não me engano, o secundário são só 4 escolas. Ou seja, você já consegue perceber daí a diminuição na questão do ensino, tá? Mas lá tem o Instituto Politécnico de Castelo Branco, né? Então, a nível de universidade, ela conta com ele, que tem, aí sim, uma abrangência muito boa em cursos, pois são mais de 70 cursos, se não me falha a memória. Então, é algo interessante também de se pensar quando a gente está falando de gente mais crescidinha, né? Não está falando ali para os miúdos. Mas é uma cidade de 56 mil habitantes. Então, o número de escola, de uma forma geral, também não está assim assustadoramente inferior, não, porque atende uma população pequena de menos de 60 mil pessoas, é claro. Nessa zona do país também, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, né, o INE, os setores predominantes no estado é a indústria têxtil, tá?
E na cidade de Castelo Branco, especificamente, a gente tem uma forte ligação com a indústria alimentícia, inclusive, se não me falha a memória, a fábrica da Danone aqui em Portugal, ela fica em Castelo Branco, tá? E também na indústria da refrigeração, né? As empresas que mexem com ar-condicionado, fábricas e peças que sustentam a indústria dos ar-condicionados, de climatização, refrigeração, muitas indústrias ficam nessa região também. Então, para quem é desse setor, para quem é desse ramo, aí sim é uma ótima opção também, porque tem bastante fábrica ligada a esse setor, tá legal? Mas também, claro, a gente não pode esquecer, estamos em Portugal, né, gente? E em Portugal o turismo é presente em qualquer cidade, em qualquer vila, em qualquer povoado que seja. Basicamente, a indústria do turismo também sempre chama atenção. E em Castelo Branco, em Covilhã, no Fundão, não é diferente. Também vai ter bastante opção para quem é do ramo de turismo. Então, hotéis, restauração, tudo isso são boas propostas, são boas pedidas, digamos assim, para se ter, tá? Então é um ponto legal nesse sentido, porque querendo ou não também, a região de Castelo Branco é muito bonita no que diz respeito à paisagem, né? A floresta, o meio ambiente lá é muito bonito. Lembrando que a gente já está indo em direção à Espanha, então tem muita área de mata, então tem uma paisagem ali para quem gosta de fazer esportes radicais e tal, assim, bastante coisa bem interessante, tá? Nesse sentido, nessa cidade não vamos citar os melhores bairros e os bairros mais fracos, digamos assim, tá? Por quê? Porque é uma cidade pequena. A gente está falando de uma capital, mas é uma capital pequena, tá legal? Então a gente não vai citar aqui os melhores bairros da cidade ou os piores, como venho fazendo em outros vídeos. Aqui não há grande diferença nem no preço, nem na qualidade de vida desses bairros. Então, de uma forma geral, a gente vai falar sobre Castelo Branco. E para a gente ter um ponto de perspectiva, né, um ponto ali de relação, por assim dizer, a gente vai usar a cidade de Covilhã como comparação. Porque aí sim eu acho que faz sentido a gente falar um pouquinho, né? Pô, a gente sempre vem citando, pô, no bairro mais de luxo, ou então no bairro mais central, versus um bairro mais de periferia, ou um bairro mais comum, que não é de alto padrão e tal. Castelo Branco, de uma forma geral, é tudo muito parecido. Covilhã também é tudo muito parecido, não muda muito. Então, por que não dar como referência duas cidades próximas, do mesmo estado, mas que tem ali, de repente, preços diferentes? Então, a gente resolveu optar por fazer dessa forma, desse jeito, nesse vídeo falando sobre Castelo Branco, tá bom? Então, para facilitar o planejamento, vamos então dar essa dica baseada dessa vez em cidades. Mas claro, também vale lembrar aqui que a gente está falando de preços médios, tá bom? E como preços médios, a gente vai ter regiões que a gente pode falar que o T3 custa X, e de repente alguém vir nos comentários, pô, mas eu comprei o meu por 20% mais barato que isso, 30% mais barato que isso. Ou então, Giovanni, você tá maluco? Eu comprei meu imóvel aqui 50% mais caro do que isso. Gente, a gente tá falando de um preço médio de mercado, tá? Claro, vai ter um ou outro imóvel que de repente para a sua família, para o seu perfil, né, para o perfil que você está traçando de imigração, é mais simples, para você estar recomeçando, você aceita uma coisa mais simples, uma coisa mais modesta, ou então, né, uma coisa ali mais sofisticada. Eu estou em outra fase da vida, Giovanni, eu não vou sair daqui para ir para o mesmo, eu quero ir para uma coisa melhor, porque eu já me vejo, né, subindo de nível. É muito pessoal, então cada um vai ter essa análise com base no seu estilo de migração. Eu vou migrar para Portugal para recomeçar, eu vou mudar para Portugal para mudar de status, para elevar meu status. Então a gente vai trazer aqui preços médios em relação aos imóveis, tá legal? As cidades no entorno de Castelo Branco também são ótimas opções para compra de imóveis, pois têm valores mais atrativos para habitações, porém menos serviços agregados no que toca lazer, fazer coisas novas, atividades diferentes. A gente tem sempre que lembrar da infraestrutura de uma forma geral, gente, que aqui em Portugal ela não tem a mesma proporção que o Brasil. A gente está falando de cidades no Brasil com 600 mil habitantes, 1 milhão de habitantes.
Aqui a gente está em Portugal, onde a capital do estado só tem 56 mil habitantes. Então, quando você vai para cidades vizinhas, menos ainda. No início do vídeo eu falei, né? Cidades no entorno ali com 10 mil, 9 mil, 5 mil habitantes, e são cidades. Ou seja, você não tem ali aquela opção de ônibus o tempo todo, ônibus 24 horas, quase até, né, 2 horas da manhã, o último ônibus é meia-noite, então nada disso. 9 horas da noite, 9 e meia, 10 horas no máximo, acabou, é a última linha que tinha possível de ônibus. Então, temos opções nesse sentido de ter imóveis mais baratos fora dos grandes centros, mas você tem que ter atenção em relação à infraestrutura. Claro, se você for ter carro e tal, é outra coisa, mas fica atento a essa questão, tá legal? As 4 maiores cidades do país passam de 30 mil. Todas as outras restantes não chegam nem a 10 mil, então fica aqui essa dica. Nessas cidades, você vai encontrar imóveis mais baratos do que no exemplo que passamos aqui no vídeo, tá? Mas é aí que entra a relação natural entre custo e benefício. Pois morando fora da região de Castelo Branco, você tem que olhar toda essa questão para a distância para o centro e por aí vai, para ver se vai ter transporte público ou não. É uma coisa muito pessoal sua, tá bom? Agora, sem rodeio, já que eu já te dei aqui esse panorama sobre o conselho em si de Castelo Branco, vamos falar sobre os imóveis, tá? Outra coisa, antes de ir para essa parte, para você poder fazer as contas também de acordo com os seus ganhos, tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui do card para que você possa assistir e que te ensina a entender quanto de sua renda mensal será avaliada para um financiamento e, portanto, qual é o valor de uma parcela que você pode pagar. Se você ainda não viu esse vídeo também, vale a pena assistir para entender. É só clicar no card que está aparecendo em algum lugar aqui do vídeo e salvar o vídeo para assistir mais tarde. Primeiro assiste esse, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo. Tá legal? Bom, agora sim, falando, né, sem rodeio, já falei de tudo que eu acho que eu devia falar. Vamos começar por um T3, um imóvel de 3 dormitórios em Castelo Branco, onde o investimento será maior, tá? Nessa zona, você vai encontrar um T3 na média por 150 mil euros. E dependendo de algumas características do imóvel, claro, o preço pode variar ou não, tá? Vão sempre existir variações de imóvel, custando mais ou muito menos, inclusive. Claro, isso é normal. O que a gente tem que falar aqui a gente está falando com base na média, tá bom? Apartamentos são sempre mais baratos do que casas. As casas custam em média 40% mais do que um apartamento com as mesmas características. Então fica a dica também, se você já quer uma casa, saiba que o preço que a gente falar aqui dos apartamentos, você pode jogar aí mais ou menos 30%, 40%, em alguns casos até 50% mais, para você ter uma casa do mesmo tamanho, só que com quintal, tá bom? Usando então o exemplo do T3, em Castelo Branco, com 150 mil em média, você compra um imóvel desse. E com o atual cenário, 30% de entrada é o suficiente para você conseguir fazer uma proposta, tá? 30% de entrada num imóvel de 150 mil representa 45 mil euros. 15, 15, 15, não é mesmo? Então, com 45 mil euros de entrada e com um financiamento de 30 anos, ou seja, quem tenha no máximo 45 anos de idade, você consegue comprar um imóvel e pagará uma prestação média de 550 euros, tá bom? Agora, pensando no arrendamento, Giovanni, eu não estou indo para comprar, para morar, eu quero comprar para investir, para arrendar e a partir daí ter isso como um investimento meu aí em Portugal. Ótimo! Um imóvel que tenha uma prestação de 550 euros, sendo T3 em Castelo Branco, ele vai te gerar, na média, um lucro sobre o aluguel de 650 a 750 euros também na média, tá? Ou seja, você tem uma prestação de 550, mas você recebe pelo aluguel dele algo em torno entre 650 e 750 euros. O que representa o que eu venho falando em todos os vídeos dessa série do Minha Casa em Portugal. O imóvel sempre se paga sozinho. Não há nenhuma comparação com o mercado brasileiro. Ou seja, ele vai se pagar sozinho e ainda vai poder sobrar uma quantia de euros todos os meses para você guardar e fazer de reserva, tá bom?
Se você tem mais de 60 anos e aí já é aposentado e tudo mais, você só vai poder financiar por um prazo máximo de 15 anos. O melhor então é aumentar o valor da entrada para conseguir uma prestação menor e dessa forma conseguir que também o imóvel se pague sozinho, já que ele vai ter uma prestação menor com uma entrada maior. Giovanni, de quanto que eu deveria dar uma entrada para ter ainda assim o imóvel se pagando sozinho? Na média, 45% de entrada, tá? Quem tem condição de pagar mais, melhor ainda. Ah, Giovanni, não tem condição de pagar 50% de entrada. Melhor ainda, com 50% de entrada, com certeza a sua prestação vai ser mais barata do que o valor do aluguel. Então o imóvel vai se pagar sozinho e você ainda consegue juntar um dinheiro para quando vier aqui de férias na Europa, não precisar converter reais para euros. Você já tem um dinheiro aqui guardadinho na conta já em euros. Tudo bem? Agora, já um imóvel desse, na mesma condição, T3, só que em Covilhã, a cidade do lado, um apartamento de também 3 quartos você consegue comprar por 130 mil euros na média. Isso representa como entrada de 30%, uma entrada de 39 mil, né? 13, 13, 13, que se for fazer o financiamento em 30 anos, vai te fazer ter uma prestação de 480 euros, ou seja, um ganho de 70 euros sobre a prestação de um imóvel em Covilhã. Claro, o aluguel também vai ser um pouco mais barato. O aluguel vai ficar na casa dos 550 a 650. Mas, ou seja, se for a título de investimento, Covilhã ainda é mais vantajoso. Porque se você pegar um imóvel bom, conseguir fazer uma boa compra, você consegue ter o aluguel mais caro e com isso a sua rentabilidade é ainda maior. Porque o outro você poderia comprar por 550 a prestação, mas ter alugado a 650, só 100 euros de ganho. Nesse, você pode ter a 480, mantendo os mesmos 650 de ganho. Ou seja, você aumentou a sua rentabilidade sobre o imóvel. Ou seja, novamente, temos aqui um imóvel com o exemplo que ele se paga sozinho e te gera economia em euros, o que é muito interessante, né? Eu estou citando que você pode pegar o dinheiro e deixar guardadinho para suas férias aqui, mas ele pode ser um complemento de renda em reais, já que todos os meses você vai transferir esse dinheiro para real e numa transferência de dinheiro você está multiplicando, né? Da Europa para o Brasil é multiplicar, não é dividir, como quando você traz esse dinheiro para o Brasil. Então fica aí de novo a dica, porque pode ser uma ótima oportunidade. Ou seja, a mesma ideia falada anteriormente vai valer aqui. Caso você não tenha até 30 anos de financiamento, basta você aumentar a entrada e você vai conseguir então ter o imóvel se pagando sozinho com as prestações que o inquilino te paga na hora do aluguel. Então fica a dica. Lembrando, sempre quando não tiver mais os 30 anos de financiamento, aumentar a entrada e eu indico uma entrada média de pelo menos 45%, tá legal? Agora, falando de um T2 que seria um imóvel de 2 dormitórios, novamente em Castelo Branco, tá legal? Na região, o valor de um apartamento com 2 dormitórios pode também claramente variar entre estilos, né, entre bairros, de uma forma geral. É tudo muito igual, mas claro, ainda assim vai ter uma pequena variação entre bairros. Mas na média, um T2 em Castelo Branco, você vai encontrar um bom T2, um T2 bonitinho, legal, 130 mil. Ou seja, o mesmo valor de um T3 em Covilhã, o que de novo representa uma parcela de 480 euros com uma entrada de 30%, tá? E a prestação, claro, em 30 anos. Ou seja, com o valor que você compra um T2 em Castelo Branco, você compra um T3 em Covilhã. É uma proposta interessante. Um T2 com as mesmas características na cidade, você vai conseguir arrendar por volta de 550, 560 a 600, 650. Ou seja, ele mantém exatamente as mesmas condições do T3 em Covilhã. Ou seja, você consegue comprar um imóvel maior em Covilhã, mas você consegue comprar um imóvel menor em Castelo Branco, que te dá a mesma rentabilidade, tá? Não tem jeito, pessoal. Sempre a conta fecha com você não precisando pôr a mão no bolso. Isso é claro, tá? Você sempre vai estar no lucro. Agora,
Um T2 em Covilhã, com o exemplo que estamos falando aqui, você consegue comprar por 100 mil euros, ou seja, o preço cai bastante, cai 30 mil aí. E como a entrada de 30% de 100 mil, a gente está falando de 30 mil euros, né? E em 30 anos de financiamento, você passa a ter uma parcela, então, de 370 euros na média. Eu uso a minha própria planilha de geração de preço, né? Cada banco vai ter a sua, então vai ter pequenas variações nesse sentido também. Agora, um arrendamento de um T2 em Covilhã, ele vai girar entre 500 a 600 euros, ou seja, também é uma coisa interessante e após o pagamento da sua parcela, você vai lucrar um bom valor em relação ao financiamento. Agora, novamente, se você passou dos 45 anos, o ideal é aumentar a entrada. Eu sempre friso isso porque é uma pergunta muito comum das pessoas. As pessoas sempre estão me perguntando: Giovanni, eu não tenho mais 30 anos, como é que seria isso? Gente, 45% de financiamento ou mais. Acredito eu que se você tem mais de 60 anos, ou você não tem mais 30 anos de financiamento, às vezes você tem ali 25, 20 anos, não precisa ser os 15 exatamente, né? Mas você tem ali 20 anos, quanto mais você dobrar o valor, dobrar não, mas aumentar o valor da entrada, mais barato fica a sua prestação junto do banco. E com isso, mais facilmente você tem um crédito aprovado e também mais lucro você tem com o inquilino. O inquilino não está só pagando o seu aluguel e pronto, o dinheiro acabou. Ele está pagando o seu aluguel e ainda te sobra um dinheiro. Então, nesse sentido, é uma ótima oportunidade, tá legal? Vamos agora falar de T1, que seria um imóvel de apenas um dormitório, né, gente? Novamente, em Castelo Branco. Em Castelo Branco, assim como em toda Portugal, estamos a ter muitos empreendimentos e, por isso, muitos imóveis novos. Na região, o valor de um apartamento com um dormitório pode ser também com bastante variedade de preço, tá legal? Vai depender do estilo que procura. E se for novo, por causa dos empreendimentos, claro, ele vai ter uma média um pouco mais alta do que a média dos imóveis usados. E sim, tem bastante imóveis sendo construídos na região também, como está em toda Portugal. Quem vem em Portugal a passeio, quem mora aqui, pode deixar os depoimentos nos comentários para mostrar que para onde você anda na cidade, você vê gruas. Isso está em Portugal inteiro, você vê gruas o tempo todo de novas construções que estão sendo erguidas. Mas, de uma forma geral, para não prolongar muito que eu faço isso, um imóvel de um dormitório em Castelo Branco, na média, 90 mil euros, você já consegue comprar um imóvel legal, bom, claro. Um imóvel mais simples, mais modesto, você consegue comprar por 80, por 70. Eu estou falando aí de um imóvel legal, padrão, para um imigrante chegar, gostar de morar nele, tá legal? Mas é claro que aquele imóvel ali mais tradicional, com aqueles azulejos em toda a cozinha, aquele estilo mais, como eu falo em alguns vídeos da vovozinha e tal, claro, vai ser até um imóvel mais barato ainda. Mas na média, 90 mil você compra um bom imóvel de um dormitório aqui na cidade. E para falar de um imóvel desse, com os mesmos 45 anos de vida ou até 45 anos, o que te representa um financiamento completo de 30 anos, e dando os 30% de entrada, a gente tem uma prestação média de 350 euros pelo valor de aquisição desse imóvel. Agora, olha que curioso, um apartamento T1 ele é muito requisitado, ele é um imóvel que muita gente tem demanda para ele, porque geralmente chega ali só o casal, chega uma pessoa sozinha para morar. Então ele tem uma procura bastante interessante. E muitos desses imóveis podem variar no aluguel de 450 até 600 euros. Ou seja, também tem uma boa relação custo-benefício, caso você não pense, né, você que está assistindo, que tem marido, que tem esposa, que tem filhos, né, e aí está pensando, pô, eu não preciso de um T2, eu não preciso de um T3, um T1 para mim tá bom. Pode ser um imóvel interessante para comprar, mesmo que você venha para Portugal só daqui a muitos anos, porque ele também é um bom investimento nesse sentido, tendo que ele leva uma renda de até 600 euros. Agora, de novo, se for um imóvel em Covilhã, um T1 em Covilhã, nós temos uma procura muito grande
para imóveis de 1 quarto apenas em Covilhã. Por quê? Porque em Covilhã nós temos a UB, Universidade da Beira Interior, né? Uma universidade que é muito procurada na região. Então lá também a gente vai ter imóveis não com tanta variação assim de preço em relação a Castelo Branco. Por quê? Porque é uma cidade que, embora os outros imóveis tenham preços menores, nesse sentido lá a procura por imóveis de menos quartos são muito grande, levando em consideração os estudantes, tá? Então fique esperto, porque pode ser, nesse caso, meio que elas por elas. Você vai ter sempre um imóvel pagando sozinho, tanto seja em Castelo Branco, seja em Covilhã. Mas em Covilhã e Castelo Branco, para o T1, você tem faixa de preço muito parecida, tá? Muito semelhante. Agora, para quem procura imóveis mais baratos ainda, você vai encontrar imóveis com muitas opções abaixo de 80 mil euros, como eu disse agora há pouco, né? Imóveis de 70, alguns imóveis até de 65, espremendo um pouquinho até 60 mil em cidades do interior, ou até mesmo dentro dessas cidades mesmo, Castelo Branco, Fundão, Covilhã, mas mais para os bairros mais afastados, né? Indo mais para uma ideia de aldeia que pertence à cidade, né? Um bairrozinho mais fechado, mas mais distante. O que isso representa? Mais dificuldade de infraestrutura. Então é esse o ponto que você tem que levar em consideração. Você pode, Giovanni, eu não quero Castelo Branco, não quero Covilhã, não quero nem Fundão. Eu vou para uma outra lá na divisa com a Espanha. Ok, mas a gente está falando de uma cidade de 5 mil habitantes, 6 mil habitantes. É isso que você tem que ter em mente, porque isso vai fazer diferença no seu custo diário com alimentação, né? Ir na padaria já não é tão simples assim, ir numa farmácia não é tão simples assim. Se é alguém que vem com filhos em idade estudantil, não é a mesma coisa também levar para a escola. Então essa é a única questão, tá? Alugar da mesma forma. Não é lugares que a gente tem aqui, Giovanni, estou querendo contratar o seu projeto porque eu estou indo para X lugar. Não é o tempo todo. Estou indo lá para o hospital, Oliveira do Hospital. Não é a mesma coisa, né? Não tem esse tanto de procura. Estou querendo ir lá para Anais, tem uma cidade aqui que chama Anais. Estou indo lá para Anais. Não é a mesma coisa. Você não vai ter gente querendo ir para lá o tempo todo. Então fica aí a dica, né? É mais interessante você ficar mais focado, digamos assim, nas capitais. Eu conheço muita gente que foi para o interior, mas depois de alguns meses, 6 meses, 8 meses, 9 meses, decidiu mudar para uma cidade maior, justamente por conta disso. Não tem a mesma, né, facilidade de fazer as coisas do dia a dia como tem numa cidade maior. E lembrando, gente, a gente está falando de Portugal, que por si só já é menor do que o Brasil, o país como um todo já é bem menor do que o Brasil em termos de população. Então você tem ali já muita coisa que não tem na mesma proporção do Brasil, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, se achou interessante as informações, me conta aqui nos comentários se o vídeo te ajudou de alguma forma. Deixa aqui suas dúvidas também, suas perguntas, suas questões. Coloca aqui nos comentários qualquer coisinha que possa nos ajudar a produzir materiais de melhor qualidade, materiais que possam realmente te ajudar de uma forma a trazer o seu planejamento com mais força nessa migração para Portugal. Mas claro, lembrando, não deixe de dar o seu joinha, porque o seu joinha é importantíssimo pra gente, gente. Ajuda o canal com joinha. Se você conhece um primo, um amigo, um vizinho, ou aquela pessoa que você detesta, mas que você sabe que está vindo para Portugal, manda o vídeo para ele também, compartilhe o vídeo e ajude o canal também a chegar em mais pessoas. Lembrando, quanto melhor for o planejamento, maiores as chances de sucesso na sua migração. Então fica a dica, assista ao vídeo sempre por inteiro e lá no final deixe o seu joinha, deixe o seu muito obrigado para nós, porque isso nos ajuda, tá bom? Espero ter ajudado com informações relevantes sobre Portugal, sobre Castelo Branco especificamente, e vamos para os próximos vídeos da série, trazendo as outras capitais que ainda faltam. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigado e tchau, tchau.